Esse canal nasceu de um hábito meio perigoso. Eu leio e falo ainda mais sobre o que eu leio. O problema é que nem sempre eu tinha alguém disposto a me ouvir. E quem ouvia, bem, tinham outras pessoas para ouvir também. Então eu pensei, por que não transformar esse hábito em algo útil? A ideia aqui então é simples, compartilhar as minhas leituras com quem tem interesse, enquanto eu mesmo aprofundo o que eu estou estudando. É quase como abrir meu caderno de anotações e deixar todo mundo acompanhar. E claro, se surgir uma leitura inesperada, uma recomendação diferente ou um tema curioso, eu sigo por aí também. O vídeo de hoje abre a série, ou saga, eu ainda não sei, sobre o livro Divisão da Cristandade, do Christopher Dawson, que eu comecei a ler hoje. No capítulo de hoje, que é a introdução do livro, Dawson tenta entender a grande ruptura que dividiu os cristãos entre católicos e protestantes no século XVI. Essa divisão não ficou no passado. Ela moldou a política, a cultura, a arte, a literatura, a espiritualidade e até a forma como pensamos o mundo moderno. Para Dawson, entender essa ruptura é praticamente entender a história inteira do Ocidente. Entre todas as divisões que o cristianismo já teve, nenhuma foi tão profunda e duradoura quanto a separação entre católicos e protestantes. E não é só briga de doutrina, é história, cultura, política, mentalidade, tudo meio misturado. E antes de qualquer tentativa de unir o que foi dividido, existe um primeiro passo, que é entender o outro lado. Não dá para entender só pela teologia. A separação, ela não nasceu apenas de debates religiosos. Ela envolve séculos de guerra, perseguições, rivalidades, formação de nações, memórias e traumas coletivos. É mais do que uma doutrina contra a outra, são mundos mentais diferentes. As guerras criam dois mundos que não se entendem. As guerras religiosas, que vieram depois da Reforma, criaram duas culturas cristãs vivendo lado a lado na Europa, mas sem conseguir se enxergar, como se fossem duas civilizações distintas. Nos Estados Unidos, o encontro entre católicos e protestantes só aconteceu de verdade quando ambos já estavam imersos numa cultura secular comum, ou seja, uma cultura não religiosa. Eles não se aproximaram pela fé, mas fora dela. E isso acende um alerta. Quando cristãos não conversam, cresce a secularização. Dawson afirma que a cultura americana não é católica nem protestante, é secular, justamente porque os cristãos ficaram isolados uns dos outros e deixaram um espaço vazio. E o que precisa ser feito hoje? Dawson aponta que no momento atual pede duas coisas: um estudo honesto, sem briga, e um estudo cultural mais profundo, entendendo como cada tradição se formou. Depois de séculos de debates agressivos, surge uma teologia mais madura, voltada para a aproximação real, não para vencer discussões. Dawson destaca algo essencial. Para entender católicos e protestantes, é preciso observar como cada povo viveu a sua fé no dia a dia, suas orações, sua moral, sua educação, sua tradição espiritual. E é aí que a divisão realmente se revela. Curiosamente, quem estudou essa alma religiosa com mais profundidade foram críticos literários, não historiadores profissionais. O projeto dele, então, é reconstruir toda a história cultural do cristianismo depois da Reforma, entendendo como as duas tradições cresceram separadas e influenciaram tudo: arte, política, literatura e espiritualidade. No mundo moderno, a religião foi empurrada para o privado, para o âmbito do indivíduo, do sujeito. Por isso, sua história recente é pouco estudada, e isso dificulta entender o cristianismo de hoje. Mas só um detalhe, o livro é de 66, então, enquanto eu falo isso, tenho em mente que o Dawson está falando do seu próprio tempo. Dawson aponta que a secularização não é obra exclusiva de filósofos anticristãos, mas consequência dessa falta de unidade cristã. A Idade Média tinha problemas sérios, mas dentro de uma única cristandade. Algo que eu discordo em certa parte, mas não vou entrar mais a fundo nesse sentido, porque também não é a intenção do vídeo ficar apontando o meu dedo e dando minha opinião aqui. É mais realmente sintetizar o capítulo e tentar eu mesmo compreender e explicar para quem estiver assistindo. Mas voltando. A ideia de romper com a igreja praticamente não existia. A reforma separa a autoridade eclesiástica do impulso reformador.
Cada lado tenta reconstruir o que perdeu, mas a unidade, ela nunca volta. No pós-reforma, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, surgem movimentos de renovação, mas também novos conflitos internos. A vida religiosa se torna mais interior. Os dois lados vivem isso, mas de formas diferentes. Mesmo em meio às guerras, surgem tentativas de reconciliação. Os pietistas, quakers, místicos, gente tentando reconstruir essa unidade no terreno espiritual. A Renascença atinge as duas tradições, mas de jeitos diferentes. O catolicismo abraça a arte, o protestantismo, em função de ser iconoclasta, a literatura. Enquanto o catolicismo desenvolve uma estética visual forte, o protestantismo cria uma tradição literária mais profunda. Nisso, Dawson então nos mostra que a divisão cristã é central para entender o próprio mundo moderno, que as guerras alimentaram a secularização, que os católicos e protestantes criaram universos culturais separados, que houve uma renovação espiritual, mas sem unidade, e que para compreender o próprio cristianismo atual, nós precisamos olhar para a teologia, mas não só para ela, também para a cultura, história, literatura e uma psicologia religiosa. Só então podemos falar de reconciliação cristã. Então, se você gostou dessa análise, ou se não gostou também, se acha que eu interpretei algo errado, o que também é bem possível, peço ainda que deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo capítulo e até lá!